O sofrimento na Ucrânia e a hipocrisia do mundo. Se há algo que o demônio não nos permite nesse vale de lágrimas, é paz. Quando muitos começaram a respirar fundo na esperança de que o mundo estava vencendo a pandemia do coronavírus e talvez pararia mais com a perseguição aos não vacinados, surge no fim de fevereiro uma guerra em plena Europa. Não, o demônio não descansa. Nós é que descansamos. Enquanto muitos de nós dormíamos na paz de nossas casas, ao amanhecer sem ao menos ter tempo de ver notícias, correndo para o nosso dia tarifado de trabalho, eis que muitos, quando tiveram tempo de olhar o telefone ou checar as notícias, descobriram atonitamente que a Rússia invadiu a Ucrânia na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, com ataques pelo ar, terra e água, com muito fogo. O que era apenas uma possibilidade remota tornou-se realidade para os ucranianos. Guerra. Os cidadãos, nesses momentos de desespero, correm aos bancos para retirarem dinheiro, comprar comida, água e, quem pode, agir rápido para fugir das zonas de conflito. Em poucos dias, um país que praticava as atividades comuns, como ir à escola, trabalhar, levar a criança para jogar futebol, fazer balé, sair com o cachorro, teve a vida completamente revirada. Medo dos aviões de guerra raspando seus prédios, sirenes indicando corrida para abrigos, inclusive com idosos e crianças. Carros que antes valiam algo, abandonado aos montes nas ruas. Por conta do caos, não há possibilidade de todos saírem nas ruas de carro ao mesmo tempo. Um cenário antes de desenvolvimento, em pouco tempo, uma distopia, uma devastação. Não demora muito, o bombardeamento de informações cai sobre todos nós, muitas informações, que não sabemos a veracidade e muito menos a intenção. Rostos de líderes ocidentais passam medo, terror. O rosto impávido do presidente russo Vladimir Putin mostra uma incrível determinação em lutar por algo que ele acredita certo. As vidas perdidas de ucranianos e russos, e quantas outras nacionalidades no meio desse conflito, não parecem ser importantes para ele. Para isso, usa de autoritarismo para bloquear os seus cidadãos de terem acesso ao que está acontecendo na Ucrânia. A sua propaganda é de resgate do povo ucraniano do sistema nazista. Utilizou-se de grupo de separatistas na Ucrânia para justificar a sua ação demoníaca. No entanto, no Ocidente, começa também a censura, falta de acesso às informações que estão sendo enviadas pela Rússia, com a desculpa dos russos estarem passando fake news. Líderes se dão ao direito de determinar o que o povo pode ou não ter acesso à informação. Por que o povo russo em geral não pode saber do ataque de guerra da Rússia contra a Ucrânia? Não podem saber que Putin quer revitalizar a área geográfica da Rússia que pertencia à antiga União Soviética, mesmo à custa de vidas, aproveitando-se de uma época em que os países estão fragilizados por conta de uma pandemia. Vladimir Putin não quer a Ucrânia parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que inclui países como Estados Unidos, Inglaterra, França e outros, pois essa aliança significaria ajuda armamentista de todos os países desse bloco, se um for atacado. Putin vê o armamento de países da OTAN ao seu redor como uma ameaça, e para ele é crucial anexar a Ucrânia antes que seja mais um país armado próximo às suas fronteiras. Grandes potências estão superarmadas, inclusive com armas nucleares, e têm seus armamentos também em regiões próximas à Rússia. Para quê?
O que você faria se o seu vizinho, que normalmente age como se fosse seu inimigo, tivesse câmeras de segurança em volta da propriedade dele, cercas elétricas, e fosse um vizinho armado até os dentes? Talvez você se armaria também. Ou ficaria, como dizemos na gíria, pianinho. E se acaso um dia seu filho quebrasse a vidraça de seu vizinho e ele, no momento de ira, resolvesse invadir a sua casa armado, como você estaria preparado para essa invasão? Também é importante nos perguntarmos: alguém está lucrando com esses conflitos? Quem? Empresas armamentistas vendem seus armamentos normalmente para vários países, seja russos, ucranianos e outros que querem se proteger ou atacar. É muito dinheiro envolvido. Infelizmente, a guerra gera lucros para muitas empresas. A paz ensinada por Jesus Cristo é uma paz que não faz distinção de grande nem pequeno, de rico nem pobre. É uma paz que não gera lucros para uns, mas uma paz que afasta o caos demoníaco e traz harmonia. Talvez o povo almeje essa paz, mas será que os líderes desse mundo estão procurando essa paz com seus vizinhos ou alimentando um espírito cada vez mais de um inimigo do outro, tentando um dominar o outro? E esse é o plano do maligno, não nos dar paz. Nossa Senhora, na sua aparição em Fátima em 1917, mesmo ano da Revolução Comunista Russa, já alertou dos perigos da Rússia sendo disseminados no mundo. A isso muitos entenderam o perigo do comunismo, que infelizmente matou milhões na União Soviética e através dela. Um dos preceitos do comunismo é repudiar a religião, criar um ambiente estatal sem lugar para Deus. Alguns países, como a China ou até mesmo a Rússia, permitem a religião, desde que seja obediente ao Estado e principalmente não ao Papa em Roma, ou seja, uma falsa religião, que não segue o que Jesus disse: Pedro, tu és pedra e em ti edifico a minha igreja. Tudo o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Todo reino e líder desse mundo, cedo ou tarde, acaba perecendo. Muitas vezes, outros retornam com ideologias parecidas, com uma roupagem nova, visando conquistar por outra via. No caso do comunismo, não é diferente. Conhecemos países como Coreia do Norte, Cuba e China que são comunistas. O comunismo, concebido por Karl Marx, alguém que não foi proletariado, com sua doutrina de libertação do proletariado, isto é, dos trabalhadores, para um desavisado, mesmo cristão, só a palavra em si parece lembrar algo do Evangelho, uma vez que somos convidados nos Atos dos Apóstolos a vivermos em comunhão, na comum unidade. O comunismo, todavia, é muito diferente do viver em comum da Bíblia. Basta ler atentamente o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, no qual o autor retrata muito bem o que é de fato o comunismo marxista. Não passa de uma mentira ao proletariado, pois os líderes que prometem um Estado melhor e de bem comum ao proletariado, na verdade, para a grande maioria do povo, dá pouco acesso aos bens, além de falta de liberdade e manipulação. Para os líderes comunistas e seus comparsas, riqueza e vida de luxo, às custas da servidão do povo e do bem acumulado por outros. Afinal, uns são mais iguais do que outros. Para o comunismo, a religião é o ópio do povo. Isto é, para eles, a religião é uma droga.
uma vez que as pessoas podem seguir mandamentos divinos com líderes espirituais para lhes guiarem nesse propósito. Claro que isso não atende aos propósitos comunistas. Afinal, querem controlar o povo. Para comunistas, não há necessidade de uma propriedade privada. Claro, privada só para seus líderes e aliados. O proletariado, o povo, fica com as migalhas que o Estado pode oferecer. Muitos líderes e empresários hoje em dia podem não seguir a cartilha de Karl Marx piamente, mas assim como os poderosos, através da história, procuraram dominar o povo, ainda assim hoje há essa busca de domínio, de uma nova ordem social nesse mundo, ainda que com abordagens diferenciadas, para dominar o mundo. Haja visto os países que colocam grande quantidade de flúor na água para que as pessoas fiquem mais calmas. O povo tem uma grande força, porque juntos são mais do que qualquer grupo de líderes. Vemos que muitas revoluções conseguiram atrair o povo para destronar determinado poder. Vejamos o recente protesto de caminhoneiros e com eles muitos do povo no Canadá, que se levantaram contra o primeiro-ministro canadense, que teve que se refugiar, que fugir, por conta de leis que criaram lá que violavam o direito de liberdade do povo de escolherem se queriam ou não serem vacinados. Não demorou muito para que muitos países começassem a diminuir ou a eliminar suas restrições. Quem quer encurralar tanto o povo para que ele o responda com força? Não se fala mais tanto da última pandemia, parece até que nem existiu. Só quem teve perdas jamais esquecerá essa propagação do vírus do país comunista da China. Muitos nem notícias assistiam mais, cansados da propaganda da pandemia. No entanto, agora, afinal, Satanás não descansa, muita gente está conectada aos seus telefones, televisões, colocando bandeiras da Ucrânia em suas redes sociais, porque a nova narrativa é a guerra da Rússia com a Ucrânia. De um lado, um ex-espião de agência de inteligência e de outro, um ex-comediante. O cenário está pronto. Infelizmente, mais vidas ceifadas e destruição espalhada. Muitos vão engolindo as notícias, tomando partido, ignorando que vidas estão sendo perdidas em ambos os lados. Morreremos todos um dia, mas como? Incentivando a matança desse ou daquele povo? Ou sendo mais um Cristo nesse mundo? O Messias sabia que esse mundo é um mundo reinado por Satanás, com suas mentiras e decepções. O Pai nos ama tanto que nos enviou o seu Filho para nos resgatar dos laços do demônio. Estamos aceitando esse resgate ou morrendo sem a nossa conversão? Nossa Senhora pediu a conversão da Rússia e que nós nos convertêssemos verdadeiramente ao seu Filho Jesus. Essa é a verdadeira batalha que temos que estar de prontidão, a batalha espiritual, fortes e guiados pelo Espírito Santo, que Jesus nos deixou. Agarremos com toda a força a nossa alma e a dos nossos irmãos, para estarmos com o Deus vivo. A gente não sabe se em poucas horas ou em uma semana a nossa vida será mudada como a dos ucranianos, mas estaremos preparados para nosso encontro com o Eterno quando Ele retornar ou quando partirmos deste mundo para o reino de Deus? Mas ainda somos muito ignorantes a respeito deste reino que ouvimos falar. Estamos colaborando com empresas miseráveis que, por conta de lucros e de experimentos, usam de crianças com poucas semanas no ventre de uma mãe, sendo mortas da forma mais aterrorizante, até mesmo mais do que muitos morrem em uma guerra? Sim, levantemos a bandeira da paz, a nossa mão em ajuda, a nossa oração e intercessão pelo fim da guerra. Mas não sejamos hipócritas, não esqueçamos que se vencermos Satanás na nossa alma, não comungando com o que ele nos oferece, assim como Jesus não comungou com ele, que possamos, como os santos, vivermos mais os sacrifícios dessa vida do que a busca pelo bem ilusório prometido ao proletariado, que aqui nesse mundo não vem sem servidão.
Cristo não nos chama de servos, mas de amigos. Com ele somos companheiros, não de um partido político que seja a solução para determinada causa nossa, mas esse amigo verdadeiro vem mostrar para mim e para você o caminho que nos leva ao paraíso do qual fomos afastados, por não obedecermos ao que nosso Pai do céu nos disse. Caímos no atendimento, no insinuação maligna da serpente. Enquanto o povo ucraniano sofre, ainda estamos agarrados à hipocrisia do abrir a boca para dizermos que amamos a Deus, mas ainda buscarmos nesse mundo prazeres passageiros que nos afastam de Deus, com o prazer de ter a minha vontade feita e não a do Pai do céu. Ajudai-nos, Senhor Jesus, pois é justo tudo o que nos acontece e é grande a nossa iniquidade. Nos ajude a rejeitarmos o mal que destrói a nossa alma e a do irmão. Preparai-nos, Senhor, para as batalhas que estão por vir, que estejamos, pela vossa misericórdia, santos te aguardando. Amém.